Então fica agora a segunda parte da aula, tá? Vamos lá. Segunda parte da aula sobre caixa escura, beleza? Tá aí então a segunda parte da aula, continuidade. Eu vou dar uma aplicação, tá? Mas antes deixa eu chamá-los aqui no. Então vamos lá. Essa aqui é uma aplicação da caixa escura, já que eu falei bastante dela aí, tá? Mediante uma. Aí eu peguei uns exercícios assim, que eu fui achando interessante. Não necessariamente do livro de vocês aí não, tá? Mas tem parecido aí. Mediante uma. Mas é do Bernoulli. Mediante uma câmera escura de orifício, que é a câmerazinha que nós vimos lá, obtém-se uma imagem do Sol. Isso é ótimo, você não olhar diretamente para o Sol, conforme o esquema a seguir. Então está aqui o Sol gigantesco, né? E ele está a uma certa distância da minha caixa, esse Azinho aqui, ó, é a minha distância, é o meu DO. Vou até dar nomes aqui para vocês irem familiarizando, porque eu vou usar demais esses termos. Então, a distância do Sol, do centro do Sol até esse orifíciozinho aqui da caixa, é o que eu chamo de DO, tá? Vou escrever direito, né? DO. DO, que é a distância do objeto, tá? Que ele está chamando aqui de A, tá? Essa distância de A é alguns milhões aí, né? Ela tem 1,5 vezes 10, é porque ela está em metro. 11, ela é 150 milhões de quilômetros. Aqui ela está em metros. Distância, então a distância do Sol à Terra. A distância do orifício ao anteparo, que é esse Bzinho que está aqui dentro, é o que eu chamo de distância da imagem. Beleza? Então, distância do objeto, tá certo? Distância do objeto. E aqui é, que ele está chamando de B, né? É a distância da imagem. O meu objetivo maior aqui, o que eu mais faço em óptica, é calcular a distância da distância da imagem, tá? É investigar a imagem. O que eu fico fazendo o tempo todo aqui, basicamente, é construindo e classificando a imagem. Ah, ela é real? Não é. Ela é maior? Não sei. Ela é menor? Maior? Igual? Né? Ela está de cabeça para baixo? Não está? Eu viro em torno disso, tá? Então tá aqui. Esse B, ele falou que é 1 metro apenas. Então a caixinha até grande, 1 metro. Beleza? Não tem muitas contas não, tá, gente? O diâmetro da imagem, é o comprimento da imagem, é D. 9 milímetros. Tá certo? E o Dzão aqui, o que é o diâmetro do Sol, não sei. Podemos concluir que o valor aproximado para o diâmetro do Sol é de quanto? Então, olha só, o cara está usando uma caixa escura, tá? Para obter uma imagem do Sol e com isso descobrir o diâmetro do Sol. Então tem aplicações interessantes aí, tá? Bem interessantes. E como que eu faço isso? Bem, o nome já diz tudo, óptica geométrica. Eu fico comparando esses triângulos, o triângulo que eu consigo imaginar aqui, tá? Eu comparo esse triângulozinho pequenininho aqui de dentro da caixa aqui, ó, com o triângulo grandão que vai formar daqui do orifício até chegar no Sol, ó. Esse triângulo grandão aqui, ó. Eu faço uma semelhança de triângulo, eu comparo os dois triângulos. Beleza? Como que eu faço isso? Bem, eu vou comparar aqui a distância do objeto, tá? Eu vou comparar a distância do objeto com a distância da imagem. Elas são proporcionais, tá? E eu vou comparar o diâmetro da imagem com o diâmetro do próprio objeto, do próprio Sol. Tá certo? Tem que ser proporcional. A imagem é do Sol, tem que ser proporcional. Tá certo? Então como que eu faço isso aqui? Bem, você começa de onde você quiser. Ou você começa do triângulo maior ou do menor. Você só não pode inverter. Então eu vou começar do Sol. O diâmetro do Sol, tá? Que é o que eu estou querendo descobrir aí. Ele é proporcional ao diâmetro da própria imagem dele. Ok? Proporcional.
E a distância, já que eu comecei pelo Sol, pelo diâmetro do Sol, então eu vou falar, a distância do Sol, do objeto, né, que é A, eu vou substituir depois, tem que ser proporcional à distância da sua própria imagem, certo? Então quer dizer que o diâmetro do Sol tem que ser proporcional ao diâmetro da sua própria imagem e a distância do Sol até chegar lá no orifício tem que ser, que seria como se fosse a altura do triângulo aqui, ó. Se você for olhar que o triângulo está deitado, né? Tem que ser proporcional à alturazinha do outro triângulo, que é o B. Isso aqui tem que ser uma verdade, tá? Então eu comparei o triângulo que está formando, tá? Que está formando aqui, ó. Beleza? Aí eu comparei a base do triângulo, que é o Dzão, tá? Com a altura do triângulo, que é quem? Que é o A. E comparei com o outro pequenininho aqui, ó. A basezinha dele com a alturazinha dele, que a alturazinha dele, na verdade, vixe, aquele ali é para ser um H. Que a altura do pequeno aqui, ó, tem que ser o B. Tá? Foi isso que eu fiz. Eu comparei a base do grandão com a base do pequeno, Bzinho aqui, e comparei a altura do grandão com a altura do pequeno. Eu vou fazer isso sempre, tá? Aí beleza, morreu. O diâmetro do Sol? Não sei. O diâmetro do pequenininho, 9 milímetros. Eu vou colocar isso aí em metros, tá? Vai ficar 10 a menos 3. Só dividir por 1000, né? E do outro lado, a distância do objeto, que é o A. Quem que é o A? 1,5 vezes 10 a 11 metros. Vai ficar tudo em metro, bonitinho. E o B, quem que é o B? O B é essa distânciazinha, o comprimento da caixa aqui, ó. Bzinho, cadê o Bzinho? Cadê o Bzinho? Que é 1 metro. Tá certo? Então, multiplicando isso aqui cruzado, quanto que vai dar? Vai dar 9 vezes 1,5, vai dar 13,5. Vezes 10. Aí tá a potência aqui, 11. Quando você está multiplicando, você soma as potências, né? Só que você tem que lembrar que a outra é menos 3. Então, como é que vai ficar o diâmetro aqui? 13,5 vezes 10. 8, né? Metros. Eu não tenho essa resposta, né? Então, eu vou ter que arredondar isso aí para 1,35. Andar com a casa aqui, 1,35 vezes 10. Aí, como eu diminuí o número aqui, eu vou aumentar a potência, metros. Agora já tem resposta? Bem, algo próximo disso aqui tem, né? 1,4, né? O mais próximo. Só que 10 a 9. Beleza? Tranquilos? Então, olha o que eu consegui. Descobri que o diâmetro do Sol é algo aproximado de 1,4 vezes 10 a 9 metros. Né? Eu estou falando de. Não é tão preciso assim essa medida, mas deu para ter uma noção, uma ideia. Né? Se eu fosse passar isso para quilômetro, é só dividir. Dividir por 1000, por 3. Então eu estou falando de algo em torno de 1,4, né? 1 ponto, ele é grande mesmo, 1,4 vezes 10 a sexta quilômetros. 1,4. Nossa, é muita coisa, que absurdo. Não? Então tá aí. Muito grande, você tá doido. E é o menor valor que tá aqui, hein? Beleza? Dúvidas? E João tá aqui, coitado, esperando. Dúvidas? Dúvidas? Então vocês viram a minha aplicação aí, né? Vira a aplicaçãozinha bonitinha aí. Se eu tivesse, gente, quer ver? Se eu tivesse, um prédio, tá? É fácil você descobrir a altura de qualquer coisa que você quiser, tá? Por quê? Se você tivesse um prédio, gente, deixa eu ver se eu não estou conseguindo usar esse recurso aqui hoje, não.
Então você imagina aqui um prédio. Um prédiozinho aqui. Tá muito grande esse prédio. Diminuir aqui um pouquinho. Um prédio. Ah, era para ser um prédio, né? Então você imagina aqui um prédiozinho. Tá certo? Todo bonitinho. Faz de conta que é, tá, gente? E aqui, uma régua. Você vem aqui e fala assim, ah, não, eu coloquei uma réguazinha aqui, um pedacinho de madeira que eu sabia que tinha um certo comprimento aqui. Tá certo? Aí eu fui lá e coloquei ele aqui. Aí eu sabia até o comprimento desse gravetozinho aqui. Enfim. Aí, o que está acontecendo? Está acontecendo que minha figura precisa de uma legenda. Então isso aqui seria o meu prédio, minha casa, o que for. Tá certo? Uma casa, pode fazer de conta que é um prédio que está muito mal feito. Então aqui meu prédio. Isso aqui é uma haste. E eu sei o comprimento dessa haste aqui. Certo? Só que o sol que ilumina esse prédio e essa haste é o mesmo. Então imagina que a luz que vem aqui do sol, ó, deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. Esse negócio tá dando muito problema hoje. Então vamos imaginar que deixa eu só dar uma... Então vamos imaginar o sol que está iluminando, um está iluminando todo mundo. Então os raios solares, eles chegam paralelo. Eu tinha essa figura que eu perdi ela, foi mal, gente. Eu vou reiniciar o computador aqui. Depois eu vejo se melhor. Então, o que acontece? O raio que ilumina todo mundo aqui é o mesmo. Então, a luz do sol, ela chega aqui paralela, ó. Tá certo? Deixa eu forçar a barra aqui e descer aqui um pouquinho aqui. Isso. Então, a luz do sol, ela chega paralela. Vamos botar uma luzinha do sol melhorzinha aqui, né? Ela chega paralela, né? Então, ela vai iluminando todo mundo aqui, bonitinho. Então, isso facilita a gente calcular a altura de qualquer coisa, né? Porque você Ô, imagina que... Carlos. Oi, fala, amigão. Pode falar. Ah, tá, aqui uma travada, mas o enunciado de uma questão como essa seria como? Ele vira e fala assim, ó, eu quero que você determine a altura do prédio. Qual que é a altura do prédio? Ele vira para você e fala, ó, qual que é a altura do prédio? Te mostra uma figura como essa daqui, os raios solares chegando, todo mundo paralelo aqui, bonitinho. Inclusive o mesmo raio, a mesma inclinação que o raio pegou lá, a quininha do prédio, pega aqui a quina da haste. E só para você saber que todo raio que vem do Sol, o Sol está tão longe, que vem todo paralelo, bonitinho. É fácil, nossa, eu não faço a menor ideia de qual que é a altura do prédio. Mas eu sei que a altura da haste, né, é, por exemplo, 20 centímetros. Tá certo? Eu viro para você e falo assim, não, ó, a altura da haste é 20 centímetros, eu quero saber a altura do prédio. Ah, tá, mas uma coisa fácil de você fazer é colocar uma hastezinha no chão, uma régua no chão, por exemplo, e medir a sombra da régua. Aí você vai lá e mede a sombra da régua. Aí quando você mediu a sombra da régua, né, você me formou a altura, que é 20, e a sombra. Vamos colocar aqui o Szinho, né? E a sombra. Você fala assim, ah, Carlos, a sombra aqui que foi projetada aqui, ó, da haste, foi uma sombra, sei lá, de 30 centímetros. Só que você vai ter que saber qual que é a sombra do sol, do prédio, perdão. Aí o prédio, a sombra dele veio até aqui, ó, né? Então, a sombra dele, olha só, o mesmo raio aqui que fez uma sombrinha aqui na haste, ó, de 30 centímetros, fez uma sombra no prédio. Só que a sombra do prédio foi gigante, ó.
né? Então essa sombra do prédio aqui, ó, né, ela vai dar alguns metros, vamos supor lá, 5 metros. Então, sabendo a altura da haste, a sombra da haste e medindo a sombra do prédio, que isso aí todo mundo poderia fazer, não dá para medir a altura, mas medir a sombra do prédio eu conseguiria, aí eu consigo comparar o triângulozinho pequeno que vai formar aqui, ó, aqui vai formar um triângulo, né? Um triângulozinho aqui e vai formar um grandão aqui, ó. Então eu vou comparar o triângulo do prédio com o triângulozinho pequeno que forma aqui embaixo, ó. Certo? Aí eu comparo a altura do prédio com a altura da haste. Eu comparo a sombra do prédio com a sombra da haste. Aí eu consigo descobrir a altura do prédio. A altura do prédio tem que ser proporcional à altura da haste. Você divide um pelo outro. E a sombra do pequenininho aqui, ó, da haste, que é a sombra do prédio, né? Se eu comecei pelo prédio, eu tenho que terminar pelo prédio. A sombra do prédio, que é os 5 metros aqui, ó, tem que ser proporcional à sombra. Carlos, Oi. mas esses valores aí, você já tem ele premeditado ou você achou ele? Porque O como você enunciado, tá o enunciado tem que te até. falar qual que é a altura da haste e qual que é a sombra da haste. Provavelmente vai te falar em centímetros. Aí eu passei para metro aqui, ó, dividi por 100. Beleza? Entendi. Era só isso mesmo, porque eu tinha ficado Só. confuso antes das pessoas de E número. vai te passar a sombra do prédio. A única coisa que ele não vai te passar, obviamente, é a altura do prédio. E como que você conseguiria achar? Então você consegue achar com uma régua de 30 centímetros, você acha a altura de um coqueiro. Só você medir a sombra do coqueiro e medir a sombra, naquele mesmo momento, a sombra da régua. Pronto. Você foi ali no chão, mediu a sombra do coqueiro, mediu a sombra da régua, você acha, usando essa regrinha minha aqui, você acha a altura do coqueiro ou a altura do prédio. Então eu peguei a altura do prédio dividido pela altura da régua aqui, da hastezinha, tem que ser igual tem que ser igual a sombra do prédio dividido pela sombra do pequenininho. Só que tem que estar todo mundo em metro, né? Aí eu passei aqui 0,3 metros, ó. Então vai ficar a altura do prédio dividido pela altura da haste, que é também tem que passar isso aqui para metro, 0,2 metros. Então vai ficar 0,2, que é igual a 5 dividido por 0,3. Então, recapitulando, essa aqui é a altura da haste ou da régua. Essa daqui é a sombra do prédio, tá certo? E essa aqui de baixo é a sombra da régua ou da haste, beleza? Então, multiplicando cruzado aqui, minha altura do prédio vai ficar 0,2 que multiplica 5 dividido por 0,3, beleza? Então não é nem um prédio, não. Isso aqui é uma casa, né? 0,2 vezes 5 vai dar 1. Dividido por 0,3 vai dar aproximadamente 3,33 metros. Isso aqui mal é uma casa, né? Meu prédio aí não fui feliz não, na sombra, não. A sombra teria que ser bem maior que essa daqui, ó. Né? Então daria uma aplicação da propagação retilínea da luz. Beleza? Tranquilos? Eu fico devendo o exercício depois aí. Tranquilos? Um enunciado bonitinho aí. Tá certo? Então essa aí foi uma aplicação. é, Essa daqui eu já fiz, não fiz com vocês? Uma questãozinha do Enem? Essa aqui eu fiz, não fiz? Alguém lembra aí? Se ninguém lembrar, porque eu não fiz. Lembrar, eu não lembro não, mas Não, essa aqui eu acho que eu não fiz, não, por causa da retina. Fala de retina, fala de olho, ainda não. Aí tem algumas de cores aqui, tá? Princípios que eu resolvi aqui, tá certo? São todas tiradas do Bernoulli, tá? Essa aqui é mais de radiação, eu não vou comentar ela agora não. Essa daqui fala o seguinte: se o Sol apagasse, né, uma situação bem hipotética, ou seja, se sua luz deixasse de ser emitida, é uma questãozinha pequena, mas ela é intrigante.
deixasse de ser emitida após 1 hora de ocorrência desse fato, que é mais do que suficiente, né? A luz do Sol leva 8 minutos só para chegar até aqui. Um sobrevivente, né, olhando o céu, sem nuvens, o que ele ia enxergar? A Lua? Vamos pensando aí. As estrelas? A Lua e o Sol apagado? Aí é interessante. Uma completa escuridão? A Lua e as estrelas? E aí, o que vocês acham? Acho que as estrelas. É, eu também acho que é só as estrelas. Só as estrelas? Se for pensar a lua, não tem como ser, porque ela não tem a luz própria, né? Exato. A Lua, na verdade, ela só é um anteparo, né? As estrelas, elas podem, tipo, dá pra iluminar um pouquinho pra gente ver meio que a silhueta da lua, só? A energia está a Lua tá muito distante, as estrelas, né? Estão muito distantes. Não ia conseguir iluminar, não. Tá assim, tem estrela que tá a anos e anos luz, né? É anos e anos para chegar à luz aqui, ou seja, não tem nenhuma estrela que com 1 hora, né? Às vezes informação é até por isso mesmo. Boa pergunta. É, não tem nenhuma estrela que com 1 hora a luz chega aqui. O único corpo que produz energia, né, que produz sua própria energia, que é o Sol, né? Opa, deixa eu sair de fora disso. Que é o Sol, é, tá a 8 minutos. Tá a 8 minutos com a velocidade da luz, né? Olha que é 300 mil quilômetros por segundo. Ela gasta 8 segundos, 8 minutos para chegar aqui. A estrela mais próxima está há anos luz. Então é uma situação que não, que mesmo você nem precisa ficar com dúvida se a luz que vem de outras estrelas é suficiente para iluminar a Lua, porque nem daria tempo de chegar aqui, por exemplo, né? Aí a Lua, ela participa, ela trabalha como se ela fosse um anteparo, né? Ela reflete toda a luz que chega aqui do Sol, ela reflete, tá certo? Toda a luz que chega aqui do Sol, ela reflete. Né? Eu queria que chegasse mais bonitinho aqui. Toda a luz que chega do Sol, ela reflete. Então ela é uma fonte de luz secundária, né? Como uma parede, coitadinha. Só reflete a luz que vem do Sol. Então ela é uma que eu não enxergaria, seria a Lua. Né? É uma que eu não enxergaria, seria a Lua. Ela não produz luz própria. Uma completa escuridão, não por quê? Ué, e as estrelas que produzem luz própria? Né? Eu enxergaria sim. Né? Mesmo a questão da luz já ter chegado aqui, não é luz suficiente para conseguir iluminar uma lua, né? Ou um pedacinho dela. Tá certo? Então a única coisa que eu enxergaria seria as estrelas. Aí eu não ia demorar muito, eu ia morrer de fome, né? Porque ia congelar tudo. Tá certo? Opa! Beleza? Tranquilos? Não ia dar pra fazer, pra plantar os negocinhos naquelas estufas Estufas, né? com Igual a gente luz, vê uns negócios assim. artificial, né? Alguma coisa. São os experimentos que eles fazem às vezes, né? Para saber se é possível fazer. Não o suficiente, né? Seria muito escasso, né? Ia produzir pouca comida. Aí pronto, nego ia matar Ah, por causa mas de um assim, feijão. mas se o sol ele desse uns sinais assim que já ia apagar uns 10 anos antes, vai que dava. Vai que dava pra produzir alguma coisa, né? Ou a gente come ou os chineses, né? Que tem chinês demais. Então, vamos lá, né? Então tá aí, ó. Essa é uma questãozinha, tá? Que é dessa parte mais básica de óptica, ok? Essa questãozinha aqui, deixar ela para depois. Como é que eu tô de tempo? Não, até que eu tô com tempo. Só para ter noção de anos-luz, né? Certo?
Então essa questãozinha aqui, ó, em setembro de 2006, né, tá até longe, foi descoberta a explosão de uma explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz. Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a quinta velocidade da luz? Geralmente a gente representa ela como c, a velocidade da luz. 3,0 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. E que um ano tem cerca de um aninho, né? Tem cerca de 3 vezes 10 a 7 alguns milhões aí de segundos, certo? Qual que é a ordem de grandeza da distância, tá certo? Só que tá 240 milhões de anos, é muita coisa, né? Então se você for olhar velocidade, velocidade é distância por tempo. Eu posso usar essa formulazinha, por quê? Porque essa velocidade da luz aqui, ó, ela é uma velocidade constante. E a forma mais simples que eu tenho, o conceito de velocidade constante que eu tenho é esse aí. Então a distância, só para saber a ordem de grandeza dela, eu preciso saber da velocidade, eu já sei que é a velocidade da luz. E o tempo, que eu sei também, né? Por quê? Porque eu tenho o tempo de... Se eu quiser saber o tempo total, só multiplicar isso aqui por 240 milhões. Tá certo? 240 milhões. Tá certo? Aí eu sei qual é a distância que essa luzinha vai ter que percorrer. Pouca coisa, né? Então vai ficar a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a quinta, vezes o tempo. Mas o tempo que está mais complexo aqui. Eu sei, eu vou multiplicar para saber o tempo total. Quantos segundos tem em um ano e o número de anos que eu tenho. Né? Então vai ficar 3 vezes 10 a 7. Nem quer saber o número, não. Quer saber só a ordem de grandeza. Vezes 240 milhões. Então aqui seria 240 vezes 10 a sexta. Tá? Já que ele quer só a potência de 10, então eu vou deixar 2,4. Tá certo? Aí ficaria vezes 10 a oitava, que eu tirei duas dezenas aqui, ó. Então, vezes 2,4 vezes 10 a oitava. Ele está preocupado com a ordem de grandeza, né? Nem tanto com o número que está aqui não, ó. Que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2,4. Ele não está nem muito preocupado com isso aqui não, ó. Esse, vezes esse, vezes esse. Ele está mais preocupado com a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é só a potência. Tá certo? Então ele está querendo saber isso aqui, ó. 5, quando está multiplicando, né? Mais 7, 12, mais 8. Tá certo? Só que se eu fizer 9 vezes isso daqui, ó, vai ficar com duas casas depois da vírgula, né? Então é bom fazer a conta assim. Então vai ficar 9 vezes 2,4. 9 vezes 2,4 vai dar 21, alguma coisa. 21,6. Vezes 10, somando aqui, vai dar 20. Tá? Isso aqui seria quilômetros. Ele quer a ordem de grandeza, ele quer só a potência. Mas não pode ter duas casas depois da vírgula aqui. Ó. Então, tem que ficar uma casa só. 2,16, tá? Vezes 10. Aí eu tenho que aumentar aqui, que eu diminuí ali, 21 km. Então a ordem de grandeza é 10 a 21, a menor ordem que tem aqui. 10 a 21 é a ordem de grandeza. Tá? Então sempre que perguntar ordem de grandeza, com cerca de, né, qual a ordem de grandeza, como ele perguntou aqui. A gente olha só a potência, mas não pode ter mais do que um número aqui, depois da vírgula.
Tranquilos? Beleza? São alguns bilhões de quilômetros aí. Beleza? Tranquilos? Tranquilo, né? Só para ter noção. Tem estrela mais próxima. Eu já vi artigo falando de estrela de 1500 anos-luz. Tá certo? Ou seja, gastou 1500 anos pra gente ficar sabendo que ela explodiu, né? Se ela explodir hoje, vai levar 1500 anos pra gente descobrir. Beleza? E se a gente pegar, tipo, um super telescópio? Não dá pra ver também, não, né? O problema é que a informação vai demorar pra chegar até você. Carlos, Ela vai levar 1500 anos. Então, o seu telescópio, né? Você tinha que estar nele e ele tinha que viajar com uma velocidade altíssima. Pra ele encontrar com a luz, entendeu? Aí você diminuiria esse tempo aí. ô Carlos, Oi. se tivesse um satélite entre a Terra e essa estrela explodindo, não chegaria mais rápido a informação? No satélite. E o satélite não E passa do para a Terra satélite. mais rápido. Com que velocidade? Com a da luz no Ah, máximo. É a maior velocidade que ele consegue trabalhar. Então então não vai mudar muito. o satélite ia até atrapalhar um pouquinho, né? Que ele ia processar a informação para repassar ela pra gente. Se a gente recebesse ela direto, fosse possível, a gente receber ela direto, a gente teria informação mais rápido. Né? Mas a maior velocidade que a gente consegue trabalhar aí é a informação eletromagnética. Eu mando uma informação via rádio para sua casa, é, via antena, radiação eletromagnética, ela vai viajar com a velocidade da luz. É a maior velocidade que tem. Comunicação com satélite, velocidade da luz, informação eletromagnética. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Acho que tem mais um só teóricozinho que a gente acaba. Carlos, Fala, esse que eu já resolvi. Oi. então os alienígenas, eles podem estar vendo os dinossauros aqui. Em tese, em tese. A, quando o meteoro bateu, né? Quando o meteoro Uhum. bateu, essa informação aí deve ter levantado muita poeira, sei lá, deve ter algum clarão no início e depois levantou muita poeira. Essa informação aí poderia estar chegando lá agora ainda. Interessante, né? Tem uns dinossauros lá, ué, até tem, né, cara? Dinossauro pra nós hoje é pessoa antiga, né? Tem um bocado. Beleza? Só essa questãozinha aqui, acabou? A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática. Então todo mundo cantando o hino. Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil, né, com a parte um branca, 2 azul, 3 amarela e a 4 verde. Beleza. Se a bandeira for iluminada exclusivamente, né, quando é cor monocromática, né, foi iluminada com luz monocromática amarela, a mesma pessoa verá o quê? Rapidamente aí, as partes aí, por exemplo, parte um nós vamos ver com que cor. Vixe, Maria, ficou feio isso. A parte um eu vou ver com que cor, galera. Parte um deixa eu colocar uma coisa neutra aqui. Preto, que não é cor. Então, tá aqui. Parte um eu vou ver com que cor. Parte 2 parte 3 e parte 4. Aí fechou. E aí? Se chegar luz exclusivamente amarela, hein? Da bandeira. Então vai bater na parte branca, vai bater amarelo. Na parte azul, vai bater amarelo. Na parte amarela, né? Nem dá pra ver o amarelo que vai bater amarelo. E na parte verde, vai bater amarelo. E aí? Parte um vai refletir o quê? Amarelo. Então você vai enxergar a parte um. Vai, não vai? Você vai enxergar a parte um amarela. Você sabe que não é, na verdade, mas você vai enxergar ela amarela. Porque ela é capaz de refletir todas as cores e só bateu amarela. Na parte 2 azul. Quando bateu amarelo, o que vai refletir? Preto? Como não vai refletir nada, você vai entender que é preto. Não vai sair nada daqui, da parte 2.
A parte 3, ela é amarela, ótimo. Você vai enxergar ela amarela. Porque ela já é capaz de fazer isso. Né? Amarela. E a parte 4, que é verde, você vai ver ela o quê? Preto. Que é a mesma coisa do azul, também não consegue refletir. Beleza? Então a pessoa vai enxergar a parte 1 amarela, ótimo. A parte 2 preta, é uma resposta. Parte 1 amarela, ótimo. Parte 2 verde, não. Não vai enxergar. Ela não enxerga verde porque não está batendo verde e nem branco. Não enxerga azul porque não está batendo azul e nem branco. E ela não vai enxergar verde porque não está batendo nem verde nem azul. Então a única cor que ela vai enxergar é cor amarela e ausência de cor preta. Tranquilos? Por que tem duas amarelas? Porque tem a parte branca que é capaz de refletir qualquer cor. Então, se você incidir aqui todas as cores, vai refletir todas e você vai entender o quê? Ah, tá, todas as cores é branco. Mas como está incidindo só o amarelo, vai refletir só o amarelo. Então, você vai enxergar esse centro amarelo, né? Só. E a parte amarela que você já ia enxergar amarelo mesmo, né? É o que você ia enxergar aqui. Beleza? É lógico que você ia enxergar as escritas aqui, escreveram de branco, né? Mas não é isso que eles estão querendo considerar, né? Então, enxergar uma bandeira toda preta aqui com esse losango amarelo, essa parte azul aqui ia estar preta e aqui ia ter uma faixa amarela. Então seria um losango com essa faixinha amarela aqui no meio, o resto tudo preto. Beleza? Ok? Até a próxima aula, galera. Que o Zoom já nos abandonou aí.